Olá, boa tarde. Sexta-feira, 12 de abril, o Senado agora está começando. A situação dos aposentados da falida empresa aérea Varig, a demora na aprovação do Plano Nacional de Educação, a seca no Nordeste, foram alguns dos assuntos debatidos hoje no plenário do Senado. A inflação brasileira vem cada vez mais se concentrando em itens que afetam o dia a dia das pessoas. Inflação, infelizmente, no caso brasileiro, como tende a ser a regra, afeta o crescimento econômico. E aí nós ficamos o pior dos mundos, que é inflação alta e crescimento raquítico. Está todo mundo falando como se a inflação no país hoje fosse a pior de todos os tempos. Se ela passar esse teto e nos trouxer qualquer risco de descontrole, aí sim temos uma situação bastante delicada. Vitaldo Rego cobrou providências do governo no enfrentamento da seca no Nordeste. Nós, nordestinos, temos a seca como companheira de vida. Sabemos disso, senhora presidente, há 500 anos. Existem inúmeros relatos que mostram a fúria da seca desde os tempos da colonização portuguesa. A ciência e a tecnologia há muito já nos garantem instrumentos capazes de transformar, ou pelo menos mitigar, a realidade adversa que cada estiagem se impõe a milhares de nordestinos. A necessidade da gente ter essa, não só a integração de bacias, mas a integração de adutoras, onde um reservatório possa socorrer emergencialmente outros. Wellington Dias também pediu que o Congresso aprove o quanto antes o Plano Nacional de Educação, PNE. O último plano que nós tivemos venceu no ano de 2011. E Ana Amélia pediu ao Supremo Tribunal Federal que julgue o mais rapidamente possível o processo dos 10 mil aposentados pela Varig que estão há 7 anos sem receber o benefício do Fundo Aeros de Previdência. 800 aposentados do Fundo Aeros já morreram à espera do benefício. E outras 10 mil famílias brasileiras, sendo 1.100 só no meu estado, o Rio Grande do Sul, onde nasceu a Varig, estão sem ver a cor do dinheiro que aplicaram ao longo da vida no falido fundo. Aposentados que deveriam receber R$1.000 por mês estão recebendo R$80 ou míseros R$60 por mês. Incentivo ao uso da bicicleta. Um projeto aprovado pelo Senado estabelece que as empresas de ônibus são obrigadas a embarcar as bicicletas nas viagens interestaduais e internacionais. O Brasil tem mais de 70 milhões de bicicletas. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes, a Abraciclo, o país produz 5 milhões de unidades por ano. O projeto aprovado pelo Senado facilita a vida de quem precisa levar a magrela de uma cidade para outra. O objetivo da lei é uma facilidade para transportar um objeto que nós queremos cada vez mais popular, que é o uso da bicicleta, como tanto para o esporte como para o transporte das pessoas de forma sustentável. A regra vale para o transporte rodoviário. As empresas de ônibus ficam obrigadas a embarcar as bicicletas em viagens interestaduais e internacionais e não podem cobrar pelo serviço. O texto ainda precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados. Abraão é ciclista há 20 anos e já teve muito problema na hora de despachar a bicicleta no bagageiro. Depende da boa vontade do motorista, né, para transportar, na verdade é equipamento de trabalho, a bicicleta que os atletas usam. Às vezes chegar e ter a competição no outro dia, achando que vai chegar a tempo, e a pessoa criar dificuldade para embarcar a bicicleta. Né? A franquia é para bagagens até 30 quilos. O maior lado do volume deve ser de no máximo 1,30 m. Se houver excesso de peso ou tamanho, o passageiro vai pagar 0,5% do preço da passagem para cada quilo extra. O usuário não precisa apresentar nota fiscal da mercadoria que embarca no ônibus. A fiscalização caberá à Agência Nacional de Transporte Terrestre, que já faz uma fiscalização de rotina nas rodoviárias. Se houver qualquer tipo de restrição
ao uso da bicicleta, ao transporte da bicicleta, a NTT poderá punir essas empresas. Acho que vai ser interessante, é mais um passo, né, para incentivar a prática, não só a prática desportiva, mas também o uso da bicicleta como meio de transporte, né, um meio complementar. A Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros não quis comentar a proposta. O Senado realizou hoje uma palestra com o médico Samuel Rosenberg, sobrevivente do Holocausto judeu que migrou com a família para o Brasil em 1950. O encontro está ligado à exposição Tão Somente Crianças, Infâncias Roubadas no Holocausto, no Salão Negro do Congresso Nacional até o dia 28 de abril. Alunos do ensino básico de 2 escolas do Distrito Federal ouviram com atenção a história de uma infância roubada. O menino judeu que sobreviveu à perseguição nazista na Europa. Filho de judeus poloneses que se mudaram para a Bélgica, Samuel Rosenberg passou fome, frio e outras privações durante a Segunda Guerra Mundial. Teve que se separar dos pais, era obrigado a mudar de casa com frequência e a se acostumar a não ir para a escola, a não ter brinquedos e ser alvo de maus tratos. Ele contou ao auditório como pequenas coisas fizeram grande diferença em sua vida. No dia 9 de janeiro de 43, eu fiz 8 anos. E minha mãe arranjou, não sei como, um presente. Foi o melhor presente que eu ganhei. Eu estou com 78 agora. Há 70 anos atrás, eu ganhei o melhor presente de aniversário da minha vida. Ganhei um ovo para comer. Em 1950, Samuel veio com os pais para o Rio de Janeiro, onde se formou em medicina. Já cardiologista, pai de 3 filhos, escreveu um livro de memórias. O título traz o nome que ele usou para disfarçar a origem judia. Tanto sofrimento não levou a negar o passado, mas a falar dele. Foi uma catarse, porque as lembranças do sofrimento me perseguiam. Todo dia eu pensava naquilo, todo dia. Então, um dia eu resolvi escrever. Eu só não imagino quando eu saí da gráfica com para corrigir o texto, eu parecia que eu estava saindo com um bebê recém-nascido. O relato desse sobrevivente faz refletir sobre as crises do mundo, a batalha pela vida e a necessidade de se manter a memória viva. Que lições o senhor tirou de todo esse sofrimento que o senhor passou? Bom, que a maldade não tem limite e a bondade também não tem. O Senado vai promover mais 2 palestras com sobreviventes do Holocausto nos dias 19 e 26 de abril, no auditório Senador Antônio Carlos Magalhães, no Interleges. A TV Senado tem um programa dedicado à história dos integrantes da Academia Brasileira de Letras. A cada mês, um acadêmico é escolhido. 8 escritores já tiveram a trajetória contada. Ontem, os imortais conheceram com mais detalhes o programa História de Acadêmicos, que também homenageia a língua e a literatura nacionais. Histórias de Acadêmicos conta a trajetória literária e intelectual dos integrantes da Academia Brasileira de Letras, em programas mensais e de 1 hora de duração. O senador e também acadêmico José Sarney fez a apresentação aos colegas da academia. É uma grande iniciativa que a TV Senado teve, uma vez que dá oportunidade ao povo brasileiro de verificar, ver e tomar conhecimento da obra e da vida de homens que constituem expressões nacionais da nossa cultura. Nélida Pinhon, Antônio Carlos Sequim, Cleonice Berardinelli e José Sarney são alguns dos imortais contemplados no programa. Os acadêmicos receberam uma caixa com os DVDs já editados e puderam rever trechos das entrevistas em um vídeo institucional. A gente fica muito interessado nesse tipo de veiculação da obra e do pensamento da academia, para descaracterizar a versão mais comum de que isso aqui é uma torre de marfim, inacessível. Não tem nada disso. Eu já vi quase 5 dos 6 lançados até agora, né? E tive um prazer enorme, como se eu desconhecesse aqueles acadêmicos. Eu tive a sensação que estava sendo apresentada a cada qual e que cada qual me agradava muito. Histórias de Acadêmicos já tem encontro marcado com os amantes da boa literatura. Agora, em abril, o programa apresenta a vida e obra do crítico literário Ivan Junqueira. O Senado agora termina aqui.
Veja a seguir reunião da Comissão de Relações Exteriores. Os senadores promovem audiência pública sobre um projeto que propõe o reconhecimento automático de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras. Para você, uma boa tarde, um ótimo fim de semana.